Os mais velhos do sertão de Goiás sempre sussurravam histórias feitas para impedir que as crianças se afastassem demais depois do pôr do sol. Eles falavam dos vermes malditos, os vermes amaldiçoados. Nós, da geração mais nova, descartávamos tudo aquilo como lendas do interior, histórias de fogueira inventadas pelo medo e por cachaça demais. Até que os desaparecimentos começaram. Primeiro foi o gado. Um touro premiado desapareceu sem deixar rastro, e a cerca do curral ainda estava trancada por dentro. Depois, um cachorro vira-lata que sempre uivava para a lua sumiu no meio de um latido. O silêncio que ficou foi mais pesado do que qualquer barulho. Meu avô, um homem cuja pele era tão rachada e castigada quanto a terra seca, apenas balançou a cabeça. Foi numa terça-feira escaldante que João, um peão da fazenda vizinha, desapareceu. Ele era conhecido por ficar cantarolando sambas antigos enquanto trabalhava. A esposa disse que ele tinha saído para verificar as linhas de irrigação e nunca voltou. O grupo de busca não encontrou nada, exceto o chapéu de palha dele jogado perto de um pedaço de terra estranhamente revirada, quase como se tivesse sido arada. Não havia pegadas. Nenhum sinal de luta. Só aquela terra sulcada e estranha. Naquela noite, um silêncio perturbador caiu sobre a região. As cigarras pararam seu coro noturno. Os sapos do riacho ficaram mudos. Era um vazio completo e antinatural de som. Começamos a andar na ponta dos pés, a mandar as crianças ficarem quietas, com o coração disparado no peito a cada tosse acidental ou prato que caía. O medo era algo físico, um nó na garganta. Meu primo Pedro era cético. Um rapaz da cidade que tinha vindo nos visitar, ele zombava das nossas superstições. Disse que provavelmente era uma onça, ou bandidos. Para provar seu ponto, decidiu instalar uma câmera de trilha perto do lugar onde o chapéu de João foi encontrado. Também levou um pequeno rádio a pilha, planejando deixá-lo tocando baixo para atrair qualquer animal responsável. Meu avô implorou para que ele não fizesse aquilo. Não provoque a terra, garoto. Não convide aquilo que dorme lá embaixo. Pedro apenas riu, bateu no facão preso à cintura e saiu, enquanto o crepúsculo pintava o céu em tons de laranja e vermelho sangue. Ele nunca voltou. Na manhã seguinte, encontramos a câmera. Ela estava destruída, o plástico rachado e coberto por uma gosma fedorenta. Mas o cartão de memória estava intacto. O que vimos naquela gravação vai me assombrar até o dia da minha morte. Nas primeiras horas, só havia escuridão e o leve chiado do rádio ao fundo. Então o chão começou a se mover. Não como num terremoto, mas como se algo estivesse cavando por baixo, empurrando a terra para cima. Uma cabeça emergiu. Era pálida, sem olhos, brilhante como uma minhoca gigantesca. Mas a boca era um círculo cheio de anéis concêntricos de dentes curvos e quitinosos. Ele se movia devagar, o corpo grotesco se desenrolando da terra, atraído diretamente pelo som do rádio. Outros vieram. Dezenas deles, se contorcendo e revolvendo o solo até transformá-lo numa lama espessa. Os últimos quadros mostravam Pedro, com o rosto tomado por puro terror, recuando até tropeçar numa raiz. O som do seu suspiro, seu movimento brusco, chamou a atenção deles. A tela virou estática quando eles avançaram sobre ele. Sabíamos que não podíamos ficar ali. Mas também precisávamos entender contra o que estávamos lutando. Armados com paz e uma coragem desesperada, e talvez estúpida, alguns de nós voltamos àquele lugar amaldiçoado. A terra estava macia, quase esponjosa. Começamos a cavar. A poucos metros de profundidade encontramos algo. Não era pedra. Era uma rede de túneis, larga o bastante para um homem rastejar, toda coberta pela mesma gosma viscosa. O ar que saía dali era pútrido, cheirando a podridão e terra úmida. Movido por uma necessidade mórbida de saber, apontei minha lanterna para dentro de um dos túneis. O feixe de luz iluminou algo lá no fundo. Uma câmara. As paredes pulsavam, cobertas por grupos de bolsas translúcidas, com aparência de couro. Ovos. Centenas, talvez milhares deles. E dentro de cada um havia uma pequena forma pálida se contorcendo, crescendo. Foi então que percebemos. Os desaparecimentos não eram apenas caçadas. Eram colheitas. Eles estavam alimentando seus filhotes. De repente, um clique gutural e baixo ecoou nas profundezas dos túneis. Uma vibração percorreu o chão sob nossos pés. Tínhamos feito barulho demais. Nossas respirações apressadas, o raspar das pás, os sussurros nervosos. Nós tínhamos tocado o sino do jantar. Saímos correndo do buraco sem olhar para trás, enquanto os sons da terra sendo revolvida e aqueles cliques horríveis ficavam cada vez mais altos, mais próximos. Corremos. Corremos mais rápido do que jamais havíamos corrido na vida. O som de nossos próprios passos era um farol de terror na escuridão. Só paramos quando chegamos à vila, com os pulmões queimando e a mente destruída. Abandonamos nossas casas naquela mesma noite, levando apenas o que podíamos carregar. Caminhamos em fila indiana, com os sapatos enrolados em panos para abafar os passos. Nos comunicávamos apenas com sinais de mão.
Um êxodo silencioso sob uma lua fria e indiferente. Nós somos os sobreviventes dos vermes malditos. Agora vivemos na cidade barulhenta, cercados pelo zumbido constante de carros e pessoas. O barulho interminável é nosso santuário. Nosso escudo. Mas às vezes, no meio da madrugada, quando a cidade finalmente dorme, e um raro silêncio cai sobre tudo, eu sinto uma leve vibração atravessar o chão de concreto. E lembro do silêncio do sertão, da terra arada, e das coisas famintas que esperam lá embaixo. Eles estão sempre ouvindo. E são pacientes. Obrigado por assistir. Se essa história arrepiou você, deixe o like e se inscreva no canal para mais histórias das sombras. Fique seguro, e não faça barulho.